Olá, meu nome é Marcelo Amorim, serei seu instrutor durante todo esse curso de Teologia Fácil e este módulo em particular, nós estaremos tratando sobre algumas dicas de como aprender melhor, né? Tendo 4 passos para aprender bem qualquer coisa. Albert Einstein disse uma vez: se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto o suficiente. 4 passos para aprender bem qualquer coisa foi uma técnica inventada por Feynman, ou conhecido como método de Feynman. E Richard Feynman foi o ganhador do Prêmio Nobel de 1965, um brilhante físico e grandioso explicador. Explicava de forma simples, objetiva e interessante. E ele tinha um princípio básico: nunca se auto-engane. Honestidade intelectual foi a base de todo o seu método. Veja o que Bill Gates falou a respeito de Richard Feynman nesse vídeo. Richard Feynman was an incredible scientist. He spent most of his time at Caltech. The idea of quantum physics, where all these particles are interacting in mysterious ways, he came up with a thing called Feynman diagrams that he won the Nobel Prize for. Perhaps even more importantly, he was an amazing teacher. He did a series of lectures which were for people who didn't specialize in physics. It's such a great example of how he could explain things in a fun and interesting way to anyone. And he was very funny. Incidentally, at the time of Kepler, the problem of what drove the planets around the sun was answered by some people by saying that there were angels behind here beating their wings and pushing the planet along around orbit. As we'll see, that answer is not very far from the truth. The only difference is that the angels sit in a different direction and their wings go in a different direction. Dr. Feynman used a tough process on himself where if he didn't really understand something, he would push himself. Do I understand this boundary case? Do I understand why we don't do it this other way? Do I really understand this? And because he had pushed himself to have such a deep understanding, his ability to take you through the path of the different possibilities was incredible. Oxygen, for instance, in the air would like to be next to carbon, and if they're getting near each other, they snap together. If you can get it faster by heating it up somehow, some way, they come close enough to the carbon and snap in. And that gives a lot of jiggly motion, which might hit some other atoms, making those go faster so they can climb up and bump against other carbon atoms, and they jiggle and they make others jiggle, and you get a terrible catastrophe. That catastrophe is a fire. He's taking something that is a little mysterious to most people and using very simple concepts to explain how it works. He doesn't even tell you he's talking about fire till the very end, and you feel like you're kind of figuring it out together with him. Feynman made science so fascinating. He reminded us how much fun it is, and everybody can have a pretty full understanding. So he's such a joyful example of how we'd all like to learn and think about things. Embora Richard Feynman tenha tido algumas atitudes controversas na sua vida, ainda assim o seu método é considerado um dos métodos mais eficientes de aprendizagem até os dias de hoje. E o método dele, ele se resume em 4 passos. O primeiro passo seria a escolha de um assunto ou um conceito que você gostaria de aprender. No caso aqui, você está querendo aprender teologia. A primeira etapa da técnica de Feynman é escrever o tópico escolhido no topo de uma página. Em seguida, anote tudo o que sabe sobre ele e adicione sempre que aprender algo novo. Adicione uma nota. A melhor forma de levar esse primeiro passo
é escrever com termos simples. Pense que você está explicando o assunto para uma criança, por exemplo. Ou seja, utilize vocabulário básico e faça conexões simples de entender. Jargões e termos complicados podem mascarar o seu nível de aprendizado, até para você mesmo. Escrevendo a ideia com linguagem clara, você se força a entender o bastante para conseguir explicar as relações. Não tem problema se isso parece difícil. Tente identificar os pontos onde você falha na compreensão. Isso enriquece o seu aprendizado. O segundo passo consiste em ensinar ou fingir ensinar para uma criança. Aqui a ideia é realmente ensinar. Não importa se você tenha um público ou não. O importante é explicar o tópico em termos de fácil compreensão. Assim você consolida o que entendeu até então e visualiza com facilidade o que ainda não tem clareza. O tópico 3, ou passo 3, é identificar os buracos na própria compreensão. A partir da sua tentativa de explicação para uma outra pessoa, para uma criança, para ser mais simplista, você vai perceber os buracos no seu próprio aprendizado. Segundo a técnica de Feynman, então você deve revisar esses pontos e voltar às suas fontes de informação até que consiga explicar o conceito completamente. E o quarto passo seria você revisar, organizar e simplificar tudo aquilo que você aprendeu. Revise seu trabalho até então enquanto simplifica ainda mais a linguagem. Tenha certeza de estar utilizando suas próprias palavras e não jargões do material que estudou. Ilustre com exemplos e, se necessário, conecte conceitos e faça analogias para fortalecer sua compreensão. O objetivo é organizar todo o conteúdo em uma história simples que flui como um rio. Por fim, leia em voz alta e, se ainda parece confuso, pode ser uma indicação de que seu entendimento ainda não é total. Se for o caso, estude novamente e volte a preencher as lacunas ou os buracos deixados por essas compreensões. Jesus possuía um modelo pedagógico próprio, que observava a pessoa em seu contexto e forma de aprender. Com uma linguagem simples, composta de exemplos práticos, baseados no cotidiano dos ouvintes, em sua maioria adultos, apresentava seus ensinos por meio da metodologia andragógica, tendo por centro do aprendizado o adulto, que é a metodologia andragógica. Na espera de um resultado que mostrasse a ressignificação do assunto para o aprendiz, ou seja, que aquele princípio de vida fosse aprendido de forma simples. É basicamente o que Feynman tenta colocar na sua fórmula: simplificar as coisas para tentar explicar melhor, sendo que essa forma de simplificar você deve exemplificar com alguma coisa do cotidiano da pessoa. Jesus ensinava com métodos e técnicas variadas. O mais comum observado nos evangelhos são as parábolas que, segundo Kistemacher, ao contar parábolas, Jesus desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. Ensinando por meio de parábolas, ele descrevia o que acontecia na vida real. Jesus identificava símbolos relevantes no contexto dos ouvintes para ensinar os princípios de vida desejados. Como afirma Kistemacher, isto é, ele usava uma história tirada do cotidiano para, por intermédio de um fato já aceito e conhecido, ensinar uma nova lição. Essa lição, na maior parte das vezes, vinha no final da história e provocava um impacto que precisava de tempo para ser entendido e assimilado. Após essa tomada de ressignificação, a história tornava-se significativa e as pessoas passavam a viver
e disseminar as verdades conhecidas. O que Jesus mais usava era parábolas para exemplificar aquilo que ele gostaria de expressar e passar adiante para os seus ouvintes, para os seus aprendizes, para os seus discípulos. A simplicidade é a melhor forma de aprender.